O acidente de Sérgio Pérez no ano passado foi de propósito? Semana de GP de Mônaco e um assunto que ficou mal resolvido foi o acidente de Sérgio Pérez na classificação de 2022. Sérgio Pérez, na sua disputa interna com seu companheiro de equipe Max Verstappen, tinha sido alguns milésimos de segundo mais rápido na primeira tentativa do Q3. Quando os pilotos partiram para a segunda tentativa, um erro estranho de Pérez encerra a classificação antes da hora e não permite que Max Verstappen tente superar o seu companheiro de equipe. Apesar de estranho, ninguém se atentou para o assunto até o GP de Interlagos, quando Max Verstappen se recusou a entregar a posição para o Sérgio Pérez e ajudá-lo a conquistar o vice-campeonato. E quando a equipe o questionou no rádio, Max Verstappen apenas respondeu: Max, what happened? I gave my reasons and I stand by it. Tenho os meus motivos, não me peça novamente, já falamos sobre isso. Não demorou até os rumores aparecerem e o motivo seria de que Pérez teria batido de propósito em Mônaco para não permitir Max Verstappen superá-lo. Vamos analisar? Essa é a volta sem acidentes que garantiu Sérgio Pérez largar na frente de Max Verstappen. Agora a volta que impediu Max Verstappen e os outros pilotos de melhorarem os seus tempos. Vamos ao gráfico. De azul temos a volta boa e de branco a do acidente. O gráfico de cima é a velocidade e o de baixo o acelerador. Se você não tiver familiarizado com os gráficos, eu tenho um vídeo ensinando a leitura deles. Bom, imediatamente duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que a velocidade que ele entrou na curva era 10 km por hora mais baixa que a da volta rápida. Quando um piloto erra a entrada de uma curva, a variação de velocidade costuma ser mínima. Estamos falando de 1 ou 2 km por hora. 10 km de diferença numa curva tão lenta não é normal. Outro ponto que me chamou a atenção foi esse pico estranho do acelerador no meio da curva. Um carro de Fórmula 1 é extremamente potente, com mais de 1000 cavalos e sem controle de tração. E isso significa que se um piloto na saída de uma curva acelerar de uma vez 100% com o volante esterçado, ele vai rodar. Pode notar em todas as acelerações de Sérgio Pérez depois de uma curva de baixa velocidade que o início da aceleração é sempre progressivo e com muito cuidado. Inclusive, essa técnica de virar muito o volante e acelerar tudo de uma vez é o que os pilotos fazem nas apresentações para dar os zerinhos. Quando aproximamos o gráfico de freio e acelerador, veja como ele freou por muito mais tempo. Parecia que estava entrando com mais cuidado que o normal. E o acelerador dele foi de 0 a 100% de uma vez e antes do ponto normal de começar a acelerar. Voltando para a câmera on-board, o que tirou minha dúvida foi a reação de Pérez na hora que ele perde a traseira. Quando um piloto desse nível sente a traseira escorregando, cada milímetro que ela escorrega ele compensa corrigindo o volante para o outro lado. É natural e instintivo, o piloto faz sem perceber. Repare que o Pérez nem tenta corrigir o carro. O tanto que o volante virou foi provocado pela rodada e não ele tentando salvar o carro. Resumo, na minha opinião, mesmo Sérgio Pérez e Red Bull tendo negado e a Fórmula 1 abafado o caso, Sérgio Pérez bateu de propósito sim e deveria ter tomado a punição muito séria.